Aleluia. Glória a Deus. Essa música, você precisa discernir o tempo profético que você está vivendo. Se você parar em simplesmente mais uma melodia, a sua vida vai estagnar. Irmãos, eu estava cantando e eu falei, Deus, quantas vezes eu já chorei, clamando, Deus, levanta homens e mulheres. Eu olho para você, eu vejo um profeta que vai impactar gerações. Eu creio firmemente que esse é um tempo de Deus revolucionar a sua vida e a sua história. E o Senhor está neste lugar para mover na sua vida. Sabe, eu gostaria que você dissesse para quem está do seu lado, diga, você é um profeta. E é algo sobrenatural vai acontecer através da sua vida. Abra seu coração, prepare o seu coração, para que você possa ministrar vida onde você jamais imaginou. Amém? Amém. Em 2 Timóteo 2, verso 1 diz assim: Tu, pois, filho, não precisa abrir. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Jesus Cristo. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Homens fiéis, alguém que ouviu, mas alguém apto para instruir e abençoar outros. Eu creio que esse é o sonho de Deus para você e para mim. Amém? Amém, amados. Feche seus olhos. Fale com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, derrama graça sobre cada vida que aqui está. Ó Deus, eu sei que o Senhor tem algo especial do teu trono, por isso nós abrimos o nosso coração, ó Deus. Nós abdicamos, ó Deus, do governo da carne e do ego, para ouvir a tua voz e discernir simplesmente a tua voz. Por isso eu peço, revista os teus filhos com graça, unção, ó Deus, com sabedoria, pois Deus, como igreja, nós queremos receber aquilo que é o melhor do Senhor. Ó Deus, tua palavra diz que se quisermos, mas se nós te ouvíssemos, ó Pai, comeríamos o melhor dessa terra. Deus, aqui há uma geração que quer o melhor dessa terra. Por isso eu clamo, reveste de graça, abre janela dos céus, usa os teus filhos agora, para Deus impactar o nosso coração, para alimentar a nossa alma, ó Pai, mas acima de tudo, para preparar o nosso espírito, naquilo que o Senhor tem para nós. Vem e derrama sobre nós a tua graça. Eu clamo a ti, eu te adoro. Deus, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, podem assentar. Nós estamos fazendo nessa noite um Tadel especial. Estamos aproveitando a presença desse casal muito amado. Para aqueles que não sabem, o pastor Rony e a pastora Cássia são os discipuladores dessa pessoa que você está vendo aqui na frente, tá? E ele também tem ministrado na minha vida. Ele tem tido paciência de me ouvir. Muitas vezes eu ligo lá em Fortaleza, às vezes ele está aperreado. Usa-se essa palavra lá? Nós percebemos que ele está muitas vezes apertado com alguma situação. Mas mesmo assim ele para ouvir, falando, ó, a hora que não der mais, eu vou falar para você, espera um pouco, nós falamos depois. Mas é muito gostoso saber que a gente pode contar com alguém que tem se dedicado, alguém que tem sido frutífero em tempos como este de hoje, alguém que abriu mão de tudo, dos seus negócios,
ali em Santarém, onde ele ele e a pastora Cássia. Para aqueles que não sabem, a pastora Cássia é discipuladora da minha esposa, tá? E eles abriram mão do negócio que eles tinham lá e foram para Fortaleza, para começar do zero um trabalho, para encarar junto com o seu discipulador, que é o pastor Eibe. Hoje ele está junto com o pastor Eibe ali em projetos que vão envolver todo o Brasil. Mas eu gostaria que você estivesse atento, porque eu sei que Deus tem uma bênção para você através desse casal. Amém? Por isso eu gostaria que nós adorássemos a Deus, porque eu sei que para ele não é fácil. Ele me contou de algumas cidades que ele cobre, de pastores fora de Fortaleza, sem contar a turma dele. O dia que eu estava lá, ele lançou um desafio para a rede que ele dirige. É rede? Se eu não estou enganado, era 1.000 pessoas. 1.000 GEs. Depois ele vai explicar melhor para você o que é o GE, tá? Deixa ele explicar. Eu acho que é mais saudável. Mas eu gostaria que nós adorássemos a Deus com uma salva de palmas e recebêssemos esse casal, por favor. Por favor, pode vir também. Isso. Eles são, por favor. E eu sei que quem vai ministrar deve ser o pastor Rony, mas mesmo assim eu creio que é bom que as pessoas ouçam a voz daquela que tem ombreado junto com ele, né? Irmãos, quantas mulheres de pastores nós temos aqui? Deixa eu ver. Mulheres de pastores, tá? Mulheres de líderes, quantos tem aqui? É fácil. Tem hora que tem que pagar um preço, nós sabemos disso. Discipuladoras, né? Glória a Deus. Ouça, se você não é, prepare seu coração, Deus está fazendo uma obra em você também, tá? Prepare-se para aquilo que Deus tem. Por isso, eu quero dizer, pastor Rony, pastora Cássia, que vocês são muito bem-vindos neste lugar. E essa é uma geração que você tem ajudado também a formar. Que Deus realmente possa abençoá-los. Vou passar primeiro para ela, em seguida ela passa para o pastor Rony. Obrigada, querido. Boa noite, queridos. Para nós é uma alegria imensa estar aqui com os irmãos, né? Eu sou discipuladora da pastora Moema, com muita alegria. Na verdade, a Moema é um presente de Deus, que é uma grande mulher de Deus, o pastor Eduardo. E a gente tem caminhado, não tem muito, acho que não sei se tem, não tem muito tempo, mas o pouco tempo que nós estamos caminhando tem sido 6 meses, né, amor? 6 meses, tem sido uma grande bênção, né? A gente pôde conhecer de perto a família do pastor Eduardo, os filhos deles, que são uma bênção. Eles estiveram conosco em Fortaleza, conheceram os nossos filhos, a nossa família. Ficamos uns dias lá, saímos, conversamos muito. E por telefone, toda semana a gente conversa e discipula. E a pastora Moema abre o coração, a gente ora. E tem sido uma grande bênção. Né? Então, todos nós precisamos de uma cobertura, todos nós precisamos de alguém que vai cuidar de nós. Né? E a pastora Moema e o pastor têm feito isso. E eu creio que Deus tem abençoado grandemente. Eu creio que isso também vai ser derramado também na igreja. Né? E a vida de Deus vai ser passada também para a igreja. Amém? Então, Deus abençoe, queridos. Obrigado. Boa noite a todos. Eu quero que vocês saibam que, na realidade, eu tenho sido cuidado pelo Eduardo, né? O Eduardo tem cuidado de mim também. Eu estou procurando me alinhar assim, né? Com tanto carinho e tanto amor que o Eduardo tem, para a gente cada dia conhecer mais. E eu quero assim que vocês saibam que o intuito, essa decisão de ter um líder para dar cobertura para a igreja, foi pensando em vocês, foi pensando em cuidar melhor de cada um de vocês que estão aqui e de outros também que não estão. Nós estamos sonhando junto com o Eduardo e a Moema e toda a equipe
de liderança dessa igreja, para que um dia essa igreja ela possa dizer todos em uma só voz: olha, nós temos realmente sido bem cuidado, e nós também estamos dispostos a cuidar de outras pessoas também. Então, nossa alegria maior é quando nós tivermos todos os membros dessa igreja dizendo: olha, eu estou bem, eu estou sendo bem cuidado, eu estou feliz com a minha igreja, com a minha liderança, com o meu pastor. Se tiver qualquer pessoa insatisfeita, a maior responsabilidade é minha. Eu tomo para mim a maior responsabilidade, porque eu creio que foi Deus que nos conduziu desta forma. E a partir do momento que eu decidi aceitar esse desafio de ser um intercessor dessa igreja, de dar cobertura de oração pastoral para esta igreja, é uma responsabilidade muito grande que eu assumi diante de Deus, diante do Senhor. Eu estava reunindo com alguns líderes hoje pela manhã, e eu já tinha preparado uma palavra para falar sobre discipulado. O Eduardo tinha me falado: olha, uma palavra mais ou menos nesta direção, mas que você sentir de Deus, você pode compartilhar. Então eu quero que vocês saibam que nós vamos falar um pouco sobre eclesiologia hoje à noite. É importante para os membros aprender um pouco sobre eclesiologia. Nós temos que entender o que a Bíblia fala sobre isso, para nós não sermos enganados por muitas doutrinas, por muitas tradições religiosas. O povo de Deus passou por 1000 anos, dizem todos os teólogos, todos os especialistas, falam que a igreja ela passou mergulhada por 1000 anos, numa escuridão espiritual. Por 1000 anos a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela foi no caminho contrário à vontade de Deus. Então, se você não quiser ouvir sobre isso, você tem toda a liberdade de sair antecipadamente. Se você diz: não, eu quero ouvir, então você pode ficar. Eu quero pedir que você fique até o final, para que você não tome nenhuma conclusão precipitada, tá certo? Então eu quero falar um pouco sobre eclesiologia hoje. E eu vou falar começando por um texto que está no livro de Atos, no capítulo 5. É um texto muito conhecido de todos aqui. Todos encontraram? É um texto muito conhecido. Esse texto fala assim: um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal mal? Você não mentiu aos homens, mas você sim mentiu a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos que ouviram o que tinha acontecido. Então, os moços vieram e envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês
entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles o levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desse acontecimento. O que eu quero falar hoje, eu quero trabalhar em cima deste assunto, é sobre a mudança de paradigma da igreja de hoje. O que precisa ser mudado, o que precisa ser compreendido para que nós possamos verdadeiramente estar fazendo a vontade de Deus. Todos nós sabemos que pelas tradições de outros grupos, de outras etnias, quando se fala em igreja no lar, grupos pequenos, discipulado, isso soa como uma coisa meio que moderna demais. Isso soa como uma coisa que aparentemente não faz nenhum sentido. Mas por quê? Porque a maioria das pessoas, quando vem para a igreja, elas só vêm preocupadas com elas mesmas. Elas vêm para o culto porque elas estão querendo receber. E vocês, vou para a igreja, eu vou receber. Isso não é errado em si, mas errado se você é introvertido. Se você é aquela pessoa que só está preocupada com você mesmo. E quando nós passamos a estudar esse assunto na Bíblia, nós vamos perceber que Deus, Ele quer que cada um de nós, cada um dos seus filhos, possa exercer verdadeiramente o seu chamado. Cada um de nós possamos a compreender verdadeiramente o que Deus está querendo de mim, o que Deus nesse momento está esperando que eu faça. Tá certo? Então, para que isso aconteça, todos nós precisamos entender que Deus faz questão de colocar o ministério na mão do povo. E aqui aconteceu 2 funerais. E eu creio que a morte de Ananias e Safira, apesar de que muitas pessoas usam esse texto para falar sobre oferta, sobre dízimo, sobre fidelidade, e não está errado. Mas eu meditando e tirando meu tempo com Deus, me veio aqui uma revelação, eu creio que uma revelação desse texto. Ananias e Safira aqui representam aquela estrutura velha, representam a corrupção, representam a infidelidade. Ananias e Safira aqui representa tipologicamente, sabe, uma fase que estava falida, que tinha que ser destruída, que tinha que ser descartada. Ananias e Safira não são apenas um caso de alguém que morreu por não ser fiel em ofertar, porque se fosse assim, muitas igrejas estavam vazias hoje, e os cemitérios estavam cheios, porque não são fiéis e leais em servir a Deus. Mas eu creio piamente que Deus estava trazendo uma nova geração de pessoas. E a Bíblia diz aqui nesse texto que o apóstolo Pedro disse, olha, os moços, a Bíblia diz aqui, os moços pegaram então Ananias e o sepultaram. Então aqui Deus está levantando uma nova geração.
A igreja do Senhor Jesus tem que estar preparada a ser renovada. Então há uma renovação. Ele diz que a geração dos jovens, os jovens estavam ali, e eles então pegaram e o sepultaram, aquilo que era velho, aquilo que era corrupto, aquilo que não estava mais adequado aos padrões que Deus havia requerido para aquela geração. Aí logo em seguida vem de novo a sua esposa, e eu creio que a Bíblia toda ela representa a mulher, tipologicamente ela representa a igreja. E vem então a Safira, e a Safira vem em comum acordo com seu marido para mentir para Deus, para enganar a Deus. E Pedro então pergunta: por que você está querendo se entrar em acordo, em comungo, para mentir para Deus? Pois você então vai ser levado também juntamente com o seu marido. E naquele mesmo instante aquela mulher morreu. Eu creio que esse acontecimento, ele aconteceu não somente porque eles foram infiéis, é porque Deus estava querendo fazer uma mudança. Deus estava querendo promover uma mudança de mentalidade, uma mudança de paradigma. Deus estava querendo trazer uma coisa nova, e veio mais uma vez aqueles adolescentes, e eles pegaram então e o sepultaram Safira também. Se nós queremos experimentar desse mover que Deus está trazendo para a igreja hoje, sabe, queridos, nós precisamos também sepultar o nosso Ananias e a nossa Safira. Nós temos que sepultar a mentalidade antiga que ainda permeia em nossa vida. Nós temos que sepultar também aquele homem que tem tradições e não abre mão das suas tradições, porque isso é importante. Se nós queremos experimentar esse mover, nós precisamos fazer isso. E é interessante que quando você continua no texto, logo lá na frente você vai ver que houve um grande batismo no Espírito Santo, houve um grande mover do Espírito Santo, e muitas pessoas estão deixando de experimentar esse novo mover, esta unção do Espírito Santo hoje, porque tem resistido ao Espírito Santo, porque tem tentado enganar o Espírito Santo, porque tem tentado levar, uma vida tradicional, tem que tentar levar uma vida espiritual ultrapassada, vivendo do passado, vivendo de coisa antiga. Há 50 anos atrás eu experimentei isso. 50 anos atrás já era, acabou, é hoje, e o mover está hoje. As grandes igrejas do Brasil e do mundo hoje estão experimentando esse mover de célula, de discipulado, de reunião nas casas. As maiores igrejas hoje, as igrejas mais avivadas hoje, elas estão envolvidas até o pescoço com o discipulado, com células. Agora, quem ficar atrasando o processo vai ficar para trás. Quem ficar resistindo o que o Espírito Santo está trazendo hoje vai, infelizmente, acabar sucumbindo, acabar morrendo, sem experimentar o melhor que Deus tinha para a vida dele. Ananias e Safira poderiam muito bem, logo mais na frente, poucos dias em seguida, eles podiam estar lá naquele templo, eles podiam muito bem estar lá desfrutando da presença de Deus, e ali veio línguas repartidas de fogo, e todos, a Bíblia diz, todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo. E os que morreram pisados, morreram felizes, morreram satisfeitos, preferiram ficar na glória de Deus. E muitos de nós, ouça o que eu digo, deixamos de experimentar algo novo de Deus, o mover de Deus, porque nós tentamos fazer uma imagem de Deus, nós não nos doamos totalmente a Deus. Eu digo para você, pode escrever o que eu estou falando aqui. Próximo ano, final do próximo ano de 2014, não vai ter lugar para a gente sentar aqui. Deus vai trazer pessoas novas para cá, mas Ele quer usar você.
Aquele que resistir, aquele que não entender, vai continuar sentado aí. Mas você vai ver, Deus vai levantar outros aqui. Deus vai levantar os jovens. Deus vai levantar os novos convertidos. Deus vai levantar aqueles jovens ali. E eles vão conduzir a coisa. E eles vão sepultar aquela coisa velha, aquela estrutura velha, aquela coisa que já não está fazendo bem para a igreja. Para a igreja. O que nós temos visto, e eu tenho andado nessa cidade, sabe o que eu tenho visto? Dezenas de igrejas, sem brincadeira, dezenas de igrejas. Cada uma delas tem uma história. Cada uma delas tem uma história. Quem é o fulano? O fulano de tal, ele saiu, era da igreja tal, era do ministério X, ele rachou e fundou essa igreja aqui. Cada história, cada igreja tem uma história. Pode pesquisar. Mas eu digo para você uma coisa: você é uma pessoa bem-sucedida, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa instruída, porque você está numa igreja que nunca rachou, uma igreja que foi levantada por Deus, uma igreja que tem uma liderança séria, uma igreja que realmente leva a sério as suas ovelhas. Mas também é importante que você esteja com a mente aberta, que você possa ter mudança de paradigma, para você entender essa mudança que Deus está operando agora, que Deus está fazendo agora. Pastor, qual é a solução? É a verdade, é o confronto. Pedro chegou e confrontou Ananias. Pedro chegou e confrontou a sua esposa, a Safira. É o confronto da verdade. Ele traz a luz, ele traz o esclarecimento para todas as coisas que se coloca diante de Deus. Todas as coisas. É a verdade. A verdade sempre vence. A verdade sempre prevalece. A Bíblia diz que a verdade lança fora todo medo. A verdade. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é essa, que é necessário que haja uma mudança de paradigma na vida de cada pessoa daqui. É necessário que haja uma mudança de atitude, de comportamento, de pensamento em cada um de nós. Há necessidade que haja confiança, que você confia. O que o seu pastor está fazendo é para que você possa ser bem cuidado. É importante você dar esse apoio. É importante você dizer: eu estou junto, pastor, vamos nessa, vamos para frente, vamos conseguir, nós vamos romper com as cadeias que estão nos impedindo, nós vamos romper com as ataduras do inimigo. É importante você tomar essa decisão. Segunda coisa, você precisa conhecer a visão, a estrutura e o funcionamento da igreja local. A igreja local não vai funcionar como alguém funciona lá fora, como o ministério X funciona, não. Você precisa conhecer a visão, a estrutura e o funcionamento da igreja local, da sua igreja, dessa igreja aqui onde você participa. Veja bem, o maior exemplo para nós nos espelharmos de igreja é a igreja primitiva. Os cristãos, eles se reuniam aonde? Nas casas e nos templos. Aí alguém pode dizer: não, peraí, eles não reuniam, ele não reuniu nas casas, nos lares. Irmão, se você começa a olhar o livro de Atos capítulo 2, você vai ver ali, Atos capítulo 2, quando você começa a estudar a igreja de Atos, a igreja primitiva, que deve servir de norte para todos nós que somos cristãos, você vai ver que de começo até o fim da igreja de Atos, é notadamente que a igreja se reunia na casa e nos templos. Nos templos e na casa, ou seja, reuniões grandes, enormes, que tinha 5.000, convertiu 5.000, imagina, se convertia 5.000, quantos tinham mais ali? Eu acho que poderia ter no mínimo mais uns 5.000, não é?
onde tem 5.000 descrentes, fora os que não converteram, né? Porque a Bíblia diz que converteu 5.000. Então, fora os que não converteram e aqueles crentes que foram para ali, meu irmão, eu imagino que num ambiente desse deveria ter pelo menos 15.000 pessoas. Então, as reuniões são grandes, reunião grande. Mas a Bíblia diz também que eles reuniram nas casas, no livro de Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47, você vai ver claramente, eles estavam juntos, eles tinham tudo em comum, e eles reuniam, e eles tinham realmente oração, e eles tinham milagre, e a cada dia ia crescendo o número dos salvos, ia crescendo o número dos salvos. É a igreja que nos desafia, é a igreja de Atos. E eu falo para você que a igreja de Atos era só o começo, porque Deus quer que nós estejamos melhorando ainda mais. Agora, muito se fala, se prega muitas palavras, e às vezes um discurso muito bonito, mas na prática, vocês têm visto pessoas serem curadas aqui? Você tem orado por pessoas, elas têm ficado libertas? Você tem orado e as pessoas têm visto a glória de Deus? Porque se isso não está acontecendo, tem algo errado. Tem algo errado. Porque isso acontecia todo o tempo na igreja de Atos. Deixa eu só dar um exemplo para você. O apóstolo Pedro, foi um dos discípulos que mais falhou com Jesus. Você sabia disso? Foi o discípulo que talvez mais errou. Ele era sanguíneo. E o sanguíneo, muitas vezes, ele faz muitas coisas, mas ele fica errando muito. Ele peca uma vez, é chamado a atenção, peca de novo, é chamado a atenção, e ele continua tentando e pecando. E ele é sanguíneo, porque o sanguíneo, ele parece que não tem aquela consistência para vencer o pecado. Somente o Espírito Santo que dá força para vencer o pecado. Mas Pedro era sanguíneo, e muitas vezes foi repreendido. Mas a Bíblia diz que Pedro, quando ele passava, ele não tinha tempo para orar com imposição de todo mundo. Mas sabe o que acontecia? Ele falou: olha, ele vai passar na hora nona, que é umas 3 horas da tarde. Então o sol, ele dava mais ou menos nessa inclinação, aproximadamente de uns 90 graus. A sombra do Pedro dava aproximadamente ali. Então ele passava, os aleijados, os doentes, os enfermos estavam ali. E ele ia passando. E ele ia passando lá. Aqueles doentes que estavam aqui, todos eles iam ficando curados. Aleluia! Glória a Deus, dê uma salva de palmas a Jesus. E para Pedro também, oh glórias! Só a sombra de Pedro curava, fora os que foram ressuscitados, que o próprio apóstolo Paulo orou com aquela pessoa que caiu lá, e ela ressuscitou, e tantos outros que ficaram curados e ressuscitaram, e foram batizados no Espírito Santo, e tantos outros milagres. Se isso não está acontecendo, tem alguma coisa errada, porque isso foi só o começo, a cada dia para melhorar cada dia mais. Agora, pastor, espera aí. Eu não tenho acontecido isso no meu ministério, na minha vida. Eu não tenho visto isso acontecer. Mas eu pergunto para você: você tem orado por pessoas desta forma? Você tem orado por elas? Porque se você não tem orado, não vai acontecer mesmo não, meu irmão. Se você não tem ido lá, não vai acontecer. É para acontecer, Deus quer te usar, Deus está gritando para te usar, Deus está querendo te usar. Olha, você não imagina como Deus está esperando uma oportunidade para você ser usado para grandes coisas. Mas você não vai, você não ora, você não vai lá, como que Ele vai poder agir? Como que Ele vai poder fazer? Então tem que começar por aqui, tá? Tem que começar nesse princípio, de você estar tendo oportunidades, tá certo? Para exercer a sua responsabilidade como igreja local.
Porque a igreja local não é esse prédio aqui, não. Esse prédio aqui, ele pode até ser demolido, pode ser. Hoje a igreja funciona aqui, reúne aqui. Mas daqui uns anos pode ser que seja vendido e funcione um teatro aqui, ou um cinema, ou aqui seja uma empresa, não sei. Mas a igreja vai continuar. Sabe por quê? Porque a igreja somos eu e você juntos. Somos eu e você juntos. Isso é igreja, eu e você. A partir do momento que nós estamos dois ou mais, ou seja, a partir do momento que eu recebo o discipulado de alguém, eu estou ali com a microcélula, eu passo a ser a igreja do Senhor Jesus. Você entende? Isso que é a igreja. É isso que a eclesiologia nos ensina. É igreja, são pedras vivas, são seres vivos, não são coisas mortas. Não, são coisas vivas. Agora, aonde que esses milagres aconteciam? O centro das atividades era nos lares. Olha, aí agora, veja bem, agora você passa a compreender um pouco mais, a clarificar e a entender um pouco mais. Por quê? Porque Deus quer usar você, tá? E você não vai sair por aí procurando onde tem um endemoniado para você expulsar o demônio dele, não. Você não vai sair daí procurando onde é que tem um demônio, não. Você vai estar lá. A Bíblia diz que os milagres, eles aconteciam, era nas casas, era nos lares. Era ali. Por isso a necessidade de nós estarmos reunidos nas casas. Nós estamos reunidos naquilo que nós chamamos hoje de célula. Mas é uma coisa que já existia na Bíblia muito tempo, logo depois de Jesus. Do ministério de Jesus, na igreja do Atos. Isso já existia. Agora tem pessoas que querem ser mais espirituais do que Jesus. Por quê? Aonde foi que a sogra de Pedro foi curada? Aonde foi que Lázaro ressuscitou? Aonde foi que o servo daquele centurião foi curado? A Bíblia está cheia de histórias. Tá? Eu gostaria de pedir que ninguém estivesse se movimentando no prédio agora, tá? Por favor, gostaria de todos tivesse um pouco de reverência com a palavra de Deus, tá bom, queridos? Eu peço com muito carinho, não para mim, mas sim para com a palavra de Deus, tá? Temos que ter reverência com a palavra de Deus, tá bom? Então veja bem, tudo estava acontecendo nas casas, mas também estava acontecendo no templo. Aqui pode haver cura, haver milagre, claro, aqui também pode haver cura e pode ter milagre. Você lembra daquela mulher que tinha a mão ressequida? Então ela foi ali, Jesus curou, ela estava onde? No templo. Você lembra daquela mulher que era corcunda? Ela foi curada onde? No templo. Então são os dois locais de operação de milagres. Pelo que eu entendo, o único milagre que aconteceu, que Jesus estava passando na rua, foi de Bartimeu. Mas porque ele insistiu muito. Ele começou a insistir, ele começou a gritar, e Jesus então parou e foi lá e curou ele. Mas os demais, nenhum outro dele aconteceu por um acaso, que Jesus estava caçando alguém para orar, Jesus estava procurando alguém para expulsar demônio, Jesus estava assim, nada disso. Nada disso. Eu desconheço totalmente que tenha alguém que Jesus foi lá procurar para expulsar o demônio, para mostrar que ele tinha poder, que ele tinha autoridade. Nenhum. Todos os demais foram até Jesus. Todos os demais, todos os milagres foram feitos porque alguém sabia que Jesus podia operar milagre. A partir do momento que você começar a ser usado por Deus, que Deus começar a trabalhar na sua vida,
meu irmão, sabe o que vai acontecer? Você nem vai se preocupar, porque você vai lá na célula, a pessoa vai falar, ali na célula teve um milagre, a pessoa foi curada ali, houve poder de Deus lá, então eu vou levar meu parente lá, eu vou levar aquele drogado lá, porque lá ele vai ser curado, lá na célula, vão orar por ele, vão fazer campanha de oração ali, o homem de Deus vai botar a mão na cabeça dele, ele vai ser liberto. Alguém está separando, o casamento daquela pessoa está destruindo e tal. Mas ali tem uma célula, ali tem um lugar de oração, ali Deus opera. Olha, eu conheço. Ela vai para a célula, chega ali, ela vai ser transformada pelo poder de Deus. Tem alguém doente, está com AIDS, está com câncer. Ela vai para a célula, leva na célula, a célula começa a orar, Deus começa a operar milagre, aquela pessoa é curada. Agora, isso acontece lá em Fortaleza? Isso acontece lá em Santarém? Não, acontece em todo lugar, onde tem pessoas que estão realmente entendendo o papel dela na vida cristã. Pessoas que estão entendendo qual a responsabilidade dela como igreja. E é isso que eu quero que você entenda hoje, é a sua responsabilidade como igreja. Como igreja. Nós não podemos, me perdoe a expressão da palavra, mas tem aquela história que diz que galinha de granja, ela só tem uma finalidade. Ela vai para a granja e ela é alimentada com a finalidade de ir para o abate. Ela engorda rápido, ela cresce rápido, porque ela só faz comer, ela não cisca. Agora a galinha caipira, aquela de quintal, aquela tem que ralar. Tem dias que nem comida não tem para ela, meu amigo. Mas a galinha, ela é acostumada a ciscar, e ela vai atrás do seu alimento, Sabe o que acontece? Ela gera outros pintinhos. E ela se reproduz muito mais rápido. E ela morre de velhice muitas vezes. Por quê? Porque ela aprendeu a se virar. Ela não dependeu de alguém para dar o alimento para ela todo dia. Tem pessoas, eu não estou dizendo que tem alguém aqui não, mas tem pessoas, sabe o que ela quer? Ela só quer, pastor, palavra. Aí depois ela comeu bastante, aí dá um arroto espiritual, né? Fala mal, o pastor deve ter falado uma palavra que ela não gostou, aí fala, o pastor hoje não estava muito legal não, né? Aí vai embora. Aí no outro domingo de novo, ela vai, sabe tudo de Bíblia, sabe tudo como ser um pastor, ela até sabe como ser um papa, mas nunca ganhou uma alma, nunca orou por uma pessoa ser liberta de demônio, ela nunca ajudou um casamento a ser restaurado, ela nunca discipulou ninguém na vida dela, ela nunca se propôs nem ver se tem nada para ser líder de célula, ela nunca saiu da casa dela, nem mesmo para fazer um GE. Porque o que está revolucionando agora é o GE. O GE está revolucionando. Olha, são muitos testemunhos, irmãos. São muitos testemunhos. Eu falar só de uma igreja aqui em Goiânia mesmo, que essa igreja de maio para cá, ela cresceu mais do que 70%. De maio para cá. De maio para cá. Tem uma igreja no Rio de Janeiro, que eu estou acompanhando, essa igreja que eu estou acompanhando também no Rio de Janeiro, que ela cresceu do início do ano até o final agora de outubro, agora finalzinho de outubro, ela cresceu 83%. Sabe o que isso significa? Significa que está havendo um avivamento ali naquele povo. O povo está avivado, o povo está dedicado, o povo está realmente cheio do Espírito Santo, porque quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ninguém segura, ninguém aguenta. Essa que é a realidade, e é esse mesmo mover que nós queremos também que comece a acontecer em todas as igrejas Bom Pastor aqui. É esse mover, essa unção, esse avivamento verdadeiro, autêntico que vai acontecer. E sabe que
por quem, pelas mãos de quem que está acontecendo esses milagres? Não é pela mão dos pastores, não. Não é pela minha pessoa, não. Sabe pela mão de quem é? É pelo aquele irmãozinho que ninguém dava um palito de fósforo por ele. Aquele irmãozinho que nem fala direito, muitas vezes. Lá na Amazônia, vou contar uma história para você, lá de Santarém. Você vê como Deus usa uma pessoa que está com o coração disposto. Irmãozinho muito usado por Deus. Ele nem falava direito, mas ele era muito dedicado. Ele ficou apaixonado por Jesus. E ele então começou, ele era muito bom. E o pastor então pregava, e no final ele chamava ele para orar, porque acontecia um mover, a pessoa era curada, era pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, pessoas sendo arrebatadas, lá na Amazônia, irmãos. Lá no meio da selva. Saindo de Santarém, que já fica no meio da Amazônia, ainda 12 horas de barco, no meio dos rios. E o irmãozinho lá pregando, e pregando, aí falou, agora vamos chamar o irmão fulano de tal, que ele vai orar agora e Deus vai mover. E o irmão começou a orar, Senhor, agora eu quero que o Senhor mande o teu Espírito Santo, e eu quero que haja fogo aqui, e começou a orar, e disse, o Senhor que está sentado, no meio, porque ele era pescador, então ele entendia muito de peixe, né? Ele disse, o Senhor que está sentado no meio dos surubins, vem agora com o teu... Aí o pastor foi no ouvido dele e falou, não é surubim, não, é querubim. Aí ele parou, ou seja, surubim, ou querubim, tudo é peixe mesmo, então opera, Senhor, milagre. E Deus, irmão, de alguma forma compreendia a linguagem do irmão e derramava milagre mesmo, e operava milagre mesmo. Então Deus não está esperando, Deus não está escolhendo as pessoas mais eruditas, as pessoas com grandes formações teológicas, escatológicas, sei lá o que, para operar milagre. Não, Deus está esperando pessoas que estejam com o coração, como diz o ditado popular, no bico da chuteira. Pessoas que estejam dispostas, pessoas que falam, não, eu quero ver isso acontecer na minha vida, aleluia, eu não vou deixar isso acontecer, eu vou hoje mesmo procurar uma célula, só tem uma célula ainda aqui na sede, mas vai ter muito mais, só tem uma célula, então nem todo mundo dá para participar, mas vai aquecendo logo teu coração, meu irmão, vai aquecendo logo teu coração, sabe, só tem uma. Vai aquecendo. Talvez você já vai participar a partir desse mês. Talvez tenha alguém que já vai participar dessa. Mas depois vai ter outra. E aí você vai aquecendo teu coração. Porque vai preparando. Deus vai te usar. Deus vai te usar poderosamente. Você vai ver coisa tremenda acontecer através da tua vida. É profético o que eu estou te falando aqui. Tá? Eu não sou profeta, mas eu sinto que essa palavra é para você aqui. Entendeu? Vai acontecer coisas grandes através da sua vida. E aí vai acontecer um avivamento aqui, meu irmão. Olha, você vai ver, vai ter dias que vai ter nego aqui pulando, dançando, aqueles jovens, né? Os jovens aqui vão chegar aqui pulando e dançando e se alegrando aqui na frente, aqui, os adolescentes, vai haver um contágio do poder de Deus, vai ter nego aqui sendo arrebatado, bem aqui, o pastor não vai falar nada, só vai soltar o louvor aqui, só o louvor, olha o que eu estou falando para você, anota isso aí, tá? E vai ver o que vai acontecer. Pastor não vai falar nada, só o Espírito Santo toma conta aí. Aí solta o louvor aqui. Aí você vai ver a moçada aqui, você vai ver a negada aqui, sabe, violenta em Deus. A negada aqui vai ser cheia, vai ser um derramar. E olha, aí aquele que está na cadeira, veio doente de cadeira de roda, vai levantar ali, vai começar a glorificar a Deus. Veio aquele que está com câncer ali, vai ser curado ali, vai começar a exaltar o nome de Deus. E o pastor só aqui, só não são, aleluia, glória a Deus. Faz a obra, o Espírito Santo, faz a obra, opera. O pastor só vai dizer, parabéns, o Espírito Santo opera, aleluia. Amém? Oh, aleluia! Glória a Deus! Eu já posso sentir o futuro, eu já posso sentir o poder de Deus, sabe? Agora tem aqueles, irmãos, tem aqueles que ainda estão né? Que talvez não estão aqui nessa reunião, mas ainda estão com aquele sintoma de fariseu e vão ficar, isso é carne, isso é não sei o que, isso é não sei o que mais, isso não é de Deus. Deixa eles para lá, não dá ouvido. Sabe o que você diz? Você fala como o anjo falou para Zacarias. Cala a boca, Zacarias. Zacarias começou a falar, Deus, mas não sei o que. Falou, olha, tu vai ficar mudo a partir de agora, cala a sua boca.
Se você vai impedir o mover de Deus, a ação de Deus, fica calado. E você vai só, não se importa não, e vai, deixa Deus operar. Segunda coisa muito importante aqui. A igreja em célula, na visão do MDA, tá? Ela tem algumas características diferentes do que você já tem ouvido falar sobre célula. Então não julgue e nem compare uma célula antes que você experimente e viva uma. Não tem aquele remédio que chama Denorex? Parece, mas não é, né? Parece, mas não é. Não tem um genérico? Parece, mas não é, é genérico. Então, você tem que experimentar uma célula na visão do MDA, que nós estamos trazendo uma coisa nova para você, coisa que você nunca viu. Você não tem que ter aquele saudosinho e falar, eu já conheço. Sabe o que é isso? Com muito carinho que eu falo. Sim, eu não quero que ninguém se ofenda, mas pessoas que falam assim, são pessoas extremamente orgulhosas, soberbas, arrogantes, sabe? Que não estão preparadas para experimentar o novo. E Deus nunca vai colocar o novo em coisas velhas. Deus nunca vai colocar um vinho novo em odres velhos. Nunca, não vai. Eu te garanto, Deus é sábio, Deus tem entendimento, Ele é inteligente. Ele não vai colocar vinho novo em odres velhos. Sabe por quê? Porque vai estourar, vai arrebentar e vai destruir, vai prejudicar a vida daquela pessoa. Não adianta forçar. Essa visão é só para os que querem. Quem não quer, pode continuar aqui, servindo na igreja, vindo, continua. Não vai mudar a sua vida, continua. Se quiser para o resto da vida vir sempre uma célula, não tem problema. Agora eu digo para você, vai ter aqueles que vão querer. Vão ter aqueles que vão realmente, né, se determinar. Aí você vai ver, vai ser os maiores líderes dessa igreja. Os seus maiores pastores dessa igreja, aqueles que realmente determinaram, não, eu vou cuidar de vida, eu quero essa visão, porque eu quero cuidar de vida, eu quero cuidar de vida, eu quero cuidar de vida. Você vai ver, porque Deus é quem vai promover, irmão. Deus conhece o coração de cada um de nós, tá? Existem muitos modelos por aí, né, em que nós não vamos mencionar, mas existem muitos outros modelos, não confunda, tá certo? Eu fiquei sabendo de uma igreja que já levou mais de 400 mil pessoas para os encontros. E não tem nem, pelo que eu sabia, 20 mil. Para onde foram os 400 e poucos mil? Estão por aí. Talvez afastados, desviados. Nós temos responsabilidade com as pessoas. Nós temos que ter responsabilidade e compromisso com cada uma ovelha. Nós não queremos ganhar 1 milhão de pessoas e deixar desviada no mundo, não, que isso é triste. Que o desviado ele não vai alcançar a salvação. Mas nós queremos ganhar uma e cuidar bem dela. Nós queremos ganhar 10 e cuidar bem daquelas 10. Então agora, nem é tempo de ganhar. Agora é tempo de se preparar, de sopar a visão, de conhecer a visão, de ir experimentando a visão, de ir apoiando o pastor, esperando a sua hora, ficar na oração, esperando, olha, que horas que eu vou ser convidado para ir numa célula, que horas que eu vou ser convidado para ir numa célula, para mim poder realmente desenvolver, começar a desenvolver esse chamado, esse dom que Deus me deu. O modelo é o discipulado em ação. Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Sabe o que Jesus disse? Ele disse, olha, toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos. Preste atenção, porque aqui nós temos um ensino sobre isso. Tá? Primeiro Jesus veio e ele chamou o quê? Discípulos. Ou seja, primeiro passo para cada um de nós, para todos nós, é nós sermos o quê? Discípulo. Diga para a pessoa que está do seu lado, o primeiro passo é você ser um discípulo ou uma discípula. Então Jesus veio primeiro e chamou os discípulos. Mas agora, veja bem, ele disse, olha, agora ide, portanto, e fazei discípulos. Agora ele está chamando o quê? Está convocando o quê? Discipuladores. Muito bem. Então diga agora para outra pessoa, disse, agora ele está chamando você para ser um discipulador.
Você entende? Agora Ele está chamando, Ele está convocando para sermos discipuladores. Por isso Ele disse, olha, vai agora e faça discípulos. Aparentemente há uma dicotomia aqui, mas não é não. Ele disse, olha, primeiro você tem que ser um discípulo. Você tem que ser um discípulo, um bom discípulo, para que você seja um bom discipulador. Então você precisa ser um bom discípulo, você precisa dar bom testemunho, você precisa amar o seu discipulador, respeitar ele, entendeu? Você precisa verdadeiramente semear uma boa semente para que você possa ter uma boa colheita. Porque se você for um péssimo discípulo, sabe o que é que você vai encontrar pela sua frente? Uns péssimos discípulos também. Péssimo discípulo, eu te garanto. Mas se você for um bom discípulo, rapaz, Deus vai trazer para você muitos discípulos bons, discípulos poderosos, discípulos conforme a sua semente. A Bíblia diz que Deus vai dar para nós a espécie conforme a nossa semente. Queridos, eu tenho visto isso acontecer. Olha, eu estava até falando para o pastor Eibe outro dia, quando nós estávamos fazendo discipulado, eu falei, pastor Eibe, olha, o Ari, olha, todos os meus discípulos são muito, assim, muito mesmo usados por Deus, são caras assim, de altíssimo nível. Eu estava falando, olha, o Ari, realmente, desses discípulos de fora do Ceará, olha, ele tem sido um cara assim muito exemplar, mas muito modelo. Olha, eu realmente fico até constrangido. Eu nem tenho muitas coisas para tratar na vida do Ari, porque o Ari faz em tudo, em submissão, em saber assim me paparicar muitas vezes, me honrar, realmente em ser transparente, em ter uma boa atitude, em realmente querer estar do meu lado e crescer e caminhar. Se eu disser, Ari, eu quero que você venha aqui para Fortaleza essa semana agora, ele não quer nem saber quanto custa a passagem, ele vai comprar passagem e fala, pode, eu estou lá. Eu vou estar em Minas Gerais daqui a 15 dias. O Ari falou, eu falei, Ari, eu vou estar em Minas Gerais. Ele falou, o senhor quer que eu vá? Olha, se você puder, eu quero. Não, pode deixar, eu vou levar minha família, eu vou estar lá com você. Rapaz, um discípulo desse falou, eu estou aprendendo com o Ari agora. Eu estou aprendendo com o Ari, porque eu quero, agora eu estou me esforçando para ser pelo menos igual a ele, com o meu discipulador também. Para quando o meu discipulador fizer assim, eu estar lá. Pode dizer, eu estou aqui para te servir. Pode falar, eu quero fazer, eu quero te servir. Sabe por quê? Porque eu sei que é o segredo para me ter discípulos bons, discípulos de alto nível, é eu ser exemplo primeiro, é eu primeiro ser modelo, é eu primeiro aqui, ó, eu e a minha esposa e a minha família ser o modelo. E Deus tem me dado. Deus tem me dado. Sabe, o próprio Ari estava falando, pastor, olha, você discipular o Eduardo Saba foi um achado muito grande. Foi, Ari? Foi, porque de todos os pastores daqui, pastor, esse homem. Falei, oh, obrigado, Senhor. Eu fiquei só assim, meu Deus. Né? E a pastora Moema está com umas ideias assim poderosas. Sabe, querido, isso é maravilhoso. Mas eu tenho procurado fazer minha parte, sabe? Eu tenho procurado na minha fraqueza, nas minhas dificuldades. Eu tenho procurado ser exemplo de discípulo para com a minha liderança. E a Bíblia diz, olha, agora você vai fazer discípulos. Você vai fazer discípulos. E a coisa não para por aí, tá? Porque ele continua e diz, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem já é batizado aqui? Aí eu pergunto, quem foi que batizou você? Tem alguma responsabilidade sobre tua vida hoje? Onde ele está? Porque se não tem, está errado. Que quem batiza
Quem batiza é que tem responsabilidade sobre a sua vida. Você tem que prestar conta com ela. É o que a Bíblia diz: faça discípulos e batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a Bíblia que diz. É o pastor Rony está com uma doutrina nova? Não. A eclesiologia diz aqui, ó. Pode pesquisar no grego, no hebraico, no aramaico, no polonês, pode pesquisar em qualquer linguagem. Se a Bíblia no original não diz aqui que quem vai discipular, discipular aquela pessoa é quem vai batizar. É quem vai batizar. E quem vai prestar conta daquela vida diante de Deus, se não é o discipulador? Pode pesquisar. Eu desafio aqui qualquer teólogo que tiver aqui, pesquisar se a Bíblia não diz isso aqui. Se não é isso que a Bíblia está falando aqui. Entendeu? Pode pesquisar. Se não está aí. Faça discípulos e batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora não para, porque o batismo, tá? O batismo é o começo de uma nova fase da sua vida espiritual. O batismo não é o fim, o batismo é o começo. Jesus, ele começou o seu ministério a partir do momento em que ele foi batizado. Ele nem foi mais na casa dele, dali mesmo ele já saiu direto para o deserto. Por isso Jesus disse, olha, ensinando-os a guardar todas as coisas. Ou seja, aí o discipulado passa a ser muito mais profundo ainda. Discipulado agora de ensinamento, de se aprofundar, de cuidar, de garantir que você vai estar bem, de garantir que você vai ser um exemplo, de ser alguém que você vai dar liberdade da tua vida para ela interferir, para ela te chamar atenção, para ela te puxar a orelha. É isso que diz aí. Aqui começa uma nova etapa. Agora eu deixei de ser criança, eu deixei de ser menino, eu fui batizado, agora eu começo uma nova fase da minha vida espiritual. Eu tenho 90 anos, não tem problema. Você é um jovem na fé. Você vai poder fazer a obra, subir os montes e vales espirituais e romper. Eu só tenho 10 anos, olha, o meu filho Felipe, ele só tem 10 anos, vai fazer 11 agora. E ele sabe que para ele ser líder de célula, ele vai ter que se qualificar. Ele disse, papai, eu vou fazer o TLC, que eu quero fazer os fundamentos para mim ser líder de célula. Ele sabe, não é porque ele é filho de pastor que eu vou criar uma coisa especial para ele, não. Ele vai ter que cumprir com toda a justiça. Ele vai ter que fazer a mesma coisa que os outros estão fazendo. E agora, a mãe dele atrasou terça-feira, que é o dia da aula dele de TLC. Ele ficou bala. Ele ficou chateado. Como é que pode, meu pai? Agora eu faltei no TLC. Já pensou? Agora eu não vou poder ser líder de célula porque a mamãe atrasou. E ficou bala. E eu fiquei, não, Felipe, não vai dar certo. E não, papai, que negócio de homem de Deus ficar falhando. 11 anos, 10 anos, vai fazer 11 anos. Os outros filhos meus, todos eles, a Dani agora e a Carol se tornaram líder de setor. Cada uma delas tem 4 células, supervisiona 4, 5 células. A minha filha Carol só tem 15 anos, fez esse ano agora. A Dani tem 17 anos, são jovens, mas estão envolvidos até o pescoço. São pessoas que estão valorizando, eles sabem o valor que tem uma vida, eles sabem o valor que tem uma pessoa, de cuidar daquelas crianças, de cuidar daquelas adolescentes. Olha, isso comove meu coração, quando eu vejo a minha filha de 15 anos, ela dando conselho, instruindo, exortando outras moças de 16, de 17, de 14, outras adolescentes. As pessoas por aí, algumas pessoas dizem, os adolescentes são assim mesmo, porque Satanás era adolescente. Meu irmão, isso não é verdade não, sabe? Isso não é verdade não. Se você cuidar bem dos seus adolescentes, dos seus filhos, eles vão ser poderosos nessa terra. Se você investir na sua família, eles vão ser poderosos. Mas sabe qual é o resultado que eu estou colhendo agora?
o fruto que eu estou colhendo, sabe por quê? Porque desde pequeno, irmão, eu ia para a célula, eu levei a arca para minha casa. Eu levei a arca do Senhor para minha casa. A célula é a arca do Senhor. Eu levei a arca para minha casa. Quando eu decidi levar a arca para minha casa, é porque eu sabia que eu ia ter uma família, que eu queria que a minha família seguisse os princípios de Deus. E eu ia para a célula, e meus filhos iam dormindo muitas vezes no banco do carro, mas eles iam juntos. E muitas vezes eles saíam, chegavam na célula, quietinho ali, sentavam, que criança não pode ficar muito tempo parado, que ela dorme, né? E dormiam. E eu só acordava aí na hora de botar para o carro, mas eles iam. Eu vou fazer uma incursão missionária, vou fundar uma igreja, lá vai todo mundo. E eu já sei o que meus filhos gostam, é pizza. Eu falo, olha, quem aguentar até o final, nós vamos para a pizzaria. E era uma forma de eu estimular eles para não dormirem, né? O Felipe era o que mais dormia, mas estava lá. E aí, quando chegava no final, eu estava lá, já meio sonâmbulo para dormir, e falou, olha, aguenta o pipoco, a pizza está saindo. E eles iam felizes. Você entende? Nós temos que valorizar a nossa família. Os nossos filhos são nossos maiores discípulos. Os nossos discípulos é que vão fazer toda a diferença. Sabe, querido? É os nossos filhos que vão fazer toda a diferença. Jesus, sendo o primeiro apóstolo, demonstrou que o discipulado era um conjunto de fatores como convivência, o modelar no ministério, investir no 1 a 1, investir em grupo discipulado e orar junto e congregarmos juntos. Se você for pesquisar bem, você vai ver que aonde Jesus ia, ele levava os discípulos dele também. Ele investia a sós, no 1 a 1. Ele investia em grupo de 3, mas ele investia muito tempo nos 12. Muito tempo. Você pode observar que o discipulado é isso. É um conjunto de fatores. Discipulado não é aconselhamento. Discipulado não é apenas uma reunião pastoral, não. Isso não é discipulado. Discipulado é a transferência de vida. Discipulado é transferência de vida. É um conjunto de fatores que vai modelar a vida de alguém, de outra pessoa. Você pode também guardar esse texto de 2 Timóteo 2,2, tá? Que diz, aquilo que você aprendeu, ensina a outros. Sabe o que isso quer dizer? Que você não precisa ter que fazer todo o processo discipulado para você poder discipular alguém. Não, você vai, recebe o seu discipulado e passa para outro. Tudo que você aprende, passa para outro. Tudo que você recebe, passa para outro. Nós temos um método muito fácil de começar o discipulado, através de um livrinho. Você leva para sua casa, você resolve tudo. E toda semana tem um dia e tem uma hora que você vem e reúne com o seu discipulador. Ali ele vai explicando para você aqueles versículos que ele já aprendeu com o outro. Com o discipulador dele. E assim vai se passando, aí tem o primeiro nível, aí tem o segundo nível. Aí depois ele vai entrando num processo de comunhão, de vínculo com aquele discípulo. Ele vai abrindo, o discípulo vai abrindo o coração. E no discipulado, tudo que você fala tem que ser sigiloso. Não pode ser falado para outras pessoas. Sabe, o discipulador que vaza, que fala o que o discípulo conta a ele, é porque realmente nunca teve revelação do que é honestidade, do que é ser transparente. Sabe? O discipulado é algo que deve permanecer só entre duas pessoas. Eu não estou sabendo resolver, pastor, como é que eu faço? Aí você tem que pedir permissão daquele discípulo. Você fala, eu posso compartilhar com o meu líder para ele poder me ajudar? Aí o discípulo inteligente, claro, vai falar, não, tudo bem, você pode compartilhar, para que ele possa nos orientar e nos ajudar naquilo que nós estamos precisando. O Jesus mesmo disse, Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Há muitas pessoas que falam, eu não tenho tempo, eu não posso, sabe por quê? Não quero julgar não, mas na grande maioria das vezes, são pessoas que não querem se expor, são pessoas que não querem deixar aquele pecado de estimação que tem na vida delas. E elas têm medo de ser descobertas. Elas têm medo de ser defragado.
Elas querem manter em sigilo, naquele quartinho mais escuro da sua alma, aquele pecado. Por isso ela fica botando defeito, falando coisas que não lhe é próprio, que não convém. Não estou falando que todo mundo, mas a grande maioria das pessoas, pelo que eu tenho convivido desses anos, de 20 anos, trabalhando nessa visão, com esse ministério, eu percebo que mais cedo ou mais tarde, vai aparecer aquele pecado. Mais cedo ou mais tarde, falar, aconteceu isso? Aconteceu. Pois o fulano nunca quis o discipulado, porque ele nunca quis verdadeiramente ser tratado, ele nunca decidiu verdadeiramente, sabe, dar uma chance para ele mesmo, de mudar, de crescer, sabe? Mas Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Deus está implantando o seu reino aqui na terra, e Ele deixou bem claro, tá? Que quem com Ele não ajunta, espalha. E Ele fala em Gênesis capítulo 1, versículo 28, e diz assim, sede fecundo, multiplicai-vos e enchei a terra. Isso continua ecoando até hoje nos nossos ouvidos. Seja fecundo, cresça, encha a terra, multiplique-se, porque Adão e Eva gozavam da perfeita comunhão com Deus, assim refletiu a glória de Deus perfeitamente. Eu já vou me encerrar aqui, eu não quero passar muito tempo, ainda não vou concluir esse esboço, mas uma próxima vez eu quero falar mais sobre isso aqui. Mas veja bem, eu quero me encerrar com isso aqui, em virtude do tempo. Eu sei que você tem compromissos, você tem horários. Adão e Eva, eles andavam perfeitamente no jardim. E Deus tinha falado para ele, olha, cresça, sejam fecundos, multipliquem-se. Tem pessoas que dizem, Adão e Eva pecaram porque eles tiveram relações sexuais. Não foi nada disso não. O pecado de Adão e Eva foi a desobediência. E a desobediência, ela tem consumido muitas vidas, muitas pessoas. Não sabe obedecer sua liderança, não sabe fluir com sua liderança. Seu líder está inclinando para um lado. Não, mas eu estou cheio de razão, estou cheio de coisa. Enquanto Eva estava olhando para Adão, estava lá, ela não tinha visto mais nenhum outro homem na vida dela. Ela só via Adão. Ela via Adão quase como um Deus. Ela via um homem perfeito. Ela via um varão perfeito. Eva olhava para Adão dia e noite. Ela contemplava Adão, o seu esposo, o seu marido. Mas um dia, Eva tirou os seus olhares de Adão. Ela foi o quê? Ouvir a serpente. Tem muita gente, irmãos, que está levando picada de serpente, porque está ouvindo a serpente. Ela deixa de ouvir o seu pastor, ela deixa de ouvir o seu líder, e está ouvindo serpente. Ela abre a televisão e ela vê lá. Palavra até bonita, né? Não faz isso não. Ela abre a rádio e vê lá uma palavra bonita. O que é que está por trás? Será que não é uma serpente? De onde é que está vindo aquela fonte? Ei, espera. Está bonito demais. Está gostoso demais. Para onde é que aquilo está te levando? Você já percebeu? Você clica na internet, você vai ver muitas coisas aparentemente bonitas, mas para onde aquilo está te levando? Será que não é uma picada de serpente? Porque não está olhando para o seu líder, não está olhando para o seu Adão. E então Eva passa desta vez a dar vazão, a dar ouvido para a serpente. E ela então faz o que Deus tinha falado para ela não fazer. Era simples, era. Mas o que a serpente disse? A serpente só falou, não, é bem certo que Deus não quer, olha só. É bem certo que Deus não quer que você seja
conhecedora do bem e do mal, porque senão você vai ser igual a ele. Faz o que eu estou te dizendo, desobedece a Deus, que tu vai ver, você vai ser igual a ele. Não é isso que nós temos ouvido? Irmão, você ouve cada palavra, a palavra de Deus, é a palavra de Deus? É, palavra tremenda. Será que realmente é isso que tua liderança tem falado para ti? Quem que você vai ouvir? Quem que você vai dar os seus ouvidos? A partir do momento que a Eva desobedeceu, que ela pecou, ela passa, agora a Bíblia diz que ela passou, queridos, a ter vergonha. Ela passou a ter vergonha. Ela começou a ver a nudez de Adão. E ela ficou tão envergonhada que ela pegou uma folha de palmeira lá para cobrir as partes íntimas. Por que que antes ela não viu? Por que que antes ela não se envergonhou? Por quê? Você já parou para pensar? E para piorar, sabe o que eles fizeram? Se esconderam de Deus. Como se eles pudessem se esconder de Deus. Eles ficaram ingênuos, perderam a sabedoria. E a pessoa que está no pecado, ela pensa que ela está fazendo uma grande coisa, mas ela perde sem sabedoria. Todo mundo sabe que ela está pecando, só ela que não sabe, que os outros sabem. E Deus vem agora, cadê? Onde é que vocês estão? Deus já sabia onde era que eles estavam. Escondidos, com vergonha. A Bíblia diz que eles ficaram com vergonha. Com vergonha. Por quê? Agora ela passa a ver a nudez de Adão. E ela passa então a ver os defeitos de Adão. Queridos, Deus diz, cresça e multiplique. E é isso que nós vamos fazer, amém? Crescer e multiplicar, e é isso que nós vamos fazer. Vamos povoar Goiânia, vamos ou não vamos? Vamos povoar Goiânia. Isso é uma aliança que nós temos aqui. E essa aliança só vai crescer muito mais. Vamos nos ficar muito mais unidos aqui, né? Como igreja, como povo de Deus. Vamos nos unir, vamos. Não é uma unidade superficial, não. Ah, vai fazer um evento, estamos unidos. Mas depois, saiu do evento ali, é um por si e Deus por todos. Até se for preciso pegar uma ovelha, vem cá, vem para cá, vem para mim aqui. Uma união superficial, não, uma unidade profunda. É isso que nós vamos fazer para povoar Goiânia. Você está disposto? Bem, quem está disposto, levante a mão. Amém. Então vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Obrigado.